Olá, meu nome é Natália Cuxa de Macedo, sou aluna da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN e hoje vou falar um pouco sobre momento linear. Mas antes de chegar em momento linear, eu vou falar de um outro conceito que é o centro de massa. O centro de massa ele seria como que um ponto hipotético dentro do sistema onde a massa estaria concentrada. E quando esse sistema está em movimento, ele se comporta como se as forças externas que atuam sobre ele estivessem atuando sobre o centro de massa. Então aqui nós temos a fórmula para achar a posição do centro de massa, que seria igual à somatória da massa de cada partícula vezes a posição dela sobre a somatória da massa de todas as partículas. Então a gente pode fazer aqui um exemplo. Partícula 1, partícula 2, aqui uma força externa, F2, atuando sobre a partícula 2, e aqui outra força externa, F1, sobre a partícula 1. Só que o que acontece? Essas partículas elas interagem entre si, então haverá forças internas, F1 devido a F2 e F2 devido a F1. Então, se a gente for aplicar as leis de Newton aqui, a gente tem que massa de 1, vamos aplicar para cada partícula, vezes a aceleração, vai ser igual a F1 mais F12, as forças externas mais a força interna. E para a partícula 2, se nós formos somar essas duas equações, nós vamos ter ser igual à somatória das forças externas, porque as forças internas elas vão se anular. Você pode ver aqui, elas são opostas. Mas como vocês podem ver, essa parte aqui da fórmula é igual a essa daqui de cima. Então nós podemos trocar isso pela posição do centro de massa vezes a massa total. Então vai ficar que é o mesmo que o M vai para fora, que é o mesmo que massa vezes a aceleração do centro de massa, que dá igual à somatória das forças externas. Então agora nós vamos ver alguns casos entre duas partículas. O primeiro caso é se M1 é igual a M2. Se M1 for igual a M2, vamos ter XCM é igual a posição de 1 vezes M
mais x2 vezes m. As duas massas são iguais. Sobre 2m, que é igual a m x1 mais x2 sobre 2m, que é igual a x1 mais x2 sobre 2. Ou seja, se a massa das duas partículas forem iguais, o centro de massa vai estar no meio da distância entre elas. Agora o segundo caso. Se M1 for bem maior do que M2. E se a gente imaginar aqui, vamos colocar M1 no ponto 0 e M2 a essa distância, a distância L. Se a gente for fazer o centro de massa, vai ser M1 vezes 0 mais M2 vezes L sobre M1 mais M2. E essa conta vai se aproximar de 0. O centro de massa vai dar bem aqui. Ou seja, aproximadamente 0. Ou seja, quanto maior for M1, mais próximo o centro de massa vai estar dele. E o terceiro caso, nós temos uma partícula de massa M e outra de massa 2M. Se a gente imaginar aqui, partícula de massa M, a outra 2M, a uma distância L, xcm vai ser igual a M vezes 0 mais 2M vezes L sobre M mais 2M, que vai ser igual a 2L sobre 3. Ou seja, vai estar aproximadamente aqui. Você pode ver que é proporcional. Então, em 3 dimensões, nós vamos ter um vetor para representar a posição do centro de massa. Então, para achar, nós vamos ter que achar a posição do centro de massa em x, em y e em z, e somar. Então, aqui nós temos o cálculo. No caso da fórmula anterior, nós temos para uma dimensão. Então, agora nós temos que fazer para 3. Então, a fórmula vai ficar RCM é igual a 1 sobre M vezes somatória de MI, RI. E aplicando Newton, nós vamos ter D, dt, a gente pode substituir, em vez de colocar somatória de MI e RI, a gente pode já colocar massa vezes o vetor, vai dar igual a somatória das forças externas. Para corpos contínuos, nós vamos dividir o corpo em porções infinitesimais de massa, dm, e a soma ela vai se transformar numa integral. Então, vai ficar 1 sobre m integral de x dm. E assim a gente vai fazer para y
para Z. Então agora nós chegamos no momento linear. O momento linear nada mais é do que o produto entre a massa da partícula e a sua velocidade. Para um conjunto de n partículas, o momento linear do sistema vai ser a soma do momento linear de todas as partículas. Se a gente derivar o R do centro de massa, o vetor que representa a posição do centro de massa, nós vamos ter a velocidade do centro de massa é igual a 1 sobre a massa vezes a somatória de MI VI. Isso aqui nada mais é do que o momento linear do sistema. Então, nós vamos ter a velocidade do centro de massa é igual a 1 sobre a massa vezes o momento linear. E assim nós temos essa fórmula. O momento linear vai ser igual a velocidade do centro de massa vezes a massa. E se nós derivarmos isso aqui novamente, nós vamos ter dp sobre dt é igual a derivada da velocidade vezes m. Ou seja, isso aqui é a aceleração do centro de massa. Então, nós vamos ter dp sobre dt vai ser igual a aceleração do centro de massa vezes a massa. E isso aqui a gente já sabe que é igual à somatória das forças externas. E um ponto importante aqui é que, se a somatória das forças externas for igual a zero, o momento linear é constante. E agora nós vamos para um sistema de massa variável, como o dos foguetes. Aqui nós temos um foguete de massa m, velocidade v. Esse foguete ele vai expelir uma massa dm que se move a uma velocidade u com relação à Terra. A massa do foguete passa a ser m menos dm, e sua velocidade v mais dv. Vamos fingir que não há força externa atuando sobre o foguete. Logo, a variação do momento linear é zero. Então, vamos calcular isso aqui. O momento linear final vai ser o quê? dm vezes u mais m menos dm vezes v mais dv. Isso menos mv. Mais mv mais mdv menos vdm. dv é um número muito pequeno, então a gente pode desconsiderá-lo. Menos mv. Então vai ficar e a gente tem que força é a variação de P
sobre variação de T. Se tu for colocar isso aqui na fórmula de somatório das forças externas, nós vamos ter dmu sobre dt mais m dv sobre dt menos v dm sobre dt. Passando VDM sobre DT para cá, nós vamos ter DMU sobre DT mais MDV sobre DT só que U, ele é nada mais nada menos do que a velocidade do foguete menos a velocidade relativa da massa que é expelida com relação ao foguete. Então vai ficar dm, velocidade do foguete menos velocidade relativa da massa sobre dt vai ficar dm v menos dmv réu sobre dt mais m dv sobre dt é igual a zero. Ou seja, dm mdv sobre dt, isso é igual a dm, velocidade relativa da massa sobre dt. Ou seja, aqui nós temos a aceleração vezes a massa, isso é igual a velocidade relativa vezes dm sobre dt. Essa razão aqui ela vai representar a massa que é expelida pelo foguete, a proporção de massa que é expelida. A gente vai chamar de R. E pegando essa fórmula, nós podemos tirar o dt e passar o m para cá. Com isso, nós vamos ter ou seja, aqui nós vamos ter VF menos VI é igual a V réu, o logaritmo neperiano de massa inicial sobre massa final. Lembrando que essa massa ela representa a massa que é expelida
pelo foguete. Então agora nós vamos para colisão e impulso. Se nós imaginarmos que dois objetos colidem e que eles exercem força externa um sobre o outro, nós vamos ter aqui o gráfico da força e nós vamos ver que ela é intensa sobre um curto período de tempo. E a área sobre esse gráfico de força vezes tempo será o impulso. E como nós vamos achar essa área? Bem, F é igual a dP sobre dt. Então a gente pode passar dt para cá, que dá F dt igual a dP. E aqui nós conseguimos a área. Ou nós podemos pegar a força média da colisão aqui, vezes o tempo, que vai formar esse retângulo, que dará também o impulso. Então agora nós vamos para a série de colisões. Vamos imaginar que nós temos um alvo e que ele é atingido por N partículas de massa M. Todas elas possuem a mesma massa e são lançadas a uma mesma velocidade. Então, para achar o impulso que é exercido sobre o alvo, nós vamos ter que o impulso será igual a menos n, que é o número de partículas, vezes a variação do momento linear de cada partícula. Por que menos? Porque a variação do momento linear de cada partícula vai ser contrária à variação do momento linear que ela provoca no alvo. E para achar a força média que é exercida sobre o alvo, nós vamos ter impulso sobre variação de tempo, que é o mesmo que menos n, variação de P sobre ΔT. E como as massas de cada partícula são iguais, nós podemos fazer menos m vezes variação da velocidade sobre ΔT. E algo interessante é que, se as partículas após colidirem, elas param, sua variação de velocidade é menos v. Se elas voltam depois que colidem, sua variação de velocidade é menos 2v, ou seja, elas voltam com a mesma velocidade que vieram. Agora vamos para a energia cinética em colisões. Vamos imaginar que as partículas estão no mesmo sistema e que o momento linear se conserva. As colisões serão divididas em dois tipos, inelásticas e elásticas. Nas inelásticas, haverá perca da energia cinética. E nela, nós teremos um caso especial de colisão completamente inelástica, onde nós teremos uma partícula M1, essa de massa M1, essa de massa M2, essa é uma velocidade 0 e essa é uma velocidade 1. E o que acontece? Quando essa massa atingir essa, as duas se juntarão como um único corpo e continuarão o movimento. E como o momento linear dessa era igual a 0, quando essa massa a atinge, o momento linear dessa passa a ser o do corpo que elas formam. Então aqui nós vamos ter M1 V1 inicial é igual a M1 VF mais M2 VF. E assim nós temos a fórmula para a velocidade com que elas se movimentam após a colisão. E a velocidade do centro de massa será um momento linear
sobre M1 mais M2. Mas como o momento linear é igual ao momento linear que a primeira massa tinha no início, então será o mesmo que M1 V1 inicial. Então nós teremos essa fórmula. Agora nós vamos para as colisões elásticas. Aqui, mais uma vez, o momento linear se conserva, o momento linear do sistema. E, além disso, a energia cinética também se conserva. Então, se nós resolvemos essas equações isolando a velocidade da partícula 1 final, nós vamos ter que V1F é igual a M1 menos M2 sobre M1 mais M2 vezes V1 inicial mais 2 vezes a massa da partícula 2 sobre M1 mais M2 vezes V2 inicial. E se nós fizermos a mesma coisa para a velocidade 2 final, nós vamos ter que V2F é igual a 2M1 sobre M1 mais M2 vezes V1 inicial mais M2 menos M1 sobre M1 mais M2 vezes a velocidade da partícula 2 inicial. E algo interessante é que se o alvo estiver parado, no caso, se a velocidade da partícula 2 inicial for zero, a velocidade 1 final vai se resumir a isso aqui, já que V2i vai ser zero. E V2 final também vai se resumir à primeira parte da equação. Então agora nós vamos ver alguns casos especiais em que o alvo está parado. O primeiro caso é se M1 é igual a M2. Se M1 for igual a M2, V1 final vai ser zero. E V2 final vai se aproximar de V1 inicial, já que isso aqui vai dar 1. Ou seja, as partículas elas trocam de velocidade. O segundo caso será se M1 tiver uma massa bem menor do que M2. Quando isso acontecer, essa divisão aqui vai se aproximar de menos 1. Então, V1 final ser aproximadamente menos V1 inicial. E V2F será aproximadamente, o M1 a gente pode desconsiderar, será aproximadamente 2 vezes M1 sobre M2 vezes V1 inicial. E essa razão aqui, ela será bem menor do que 1. Então, ela se movimenta, mas numa velocidade muito pequena. E o terceiro caso será se M1 for bem maior do que M2. Nesse caso, V1F vai praticamente manter a sua velocidade, já que essa divisão aqui vai se aproximar de 1. Enquanto que V2F irá se aproximar de 2V1 inicial.
já que essa divisão aqui vai se aproximar de 1. Então, vai ficar 2V1 inicial. Ou seja, a primeira partícula praticamente continua com sua velocidade, enquanto que a partícula 2, ela segue com o dobro da velocidade da primeira. E agora nós vamos para colisões em 2 dimensões. Vamos imaginar que a gente tem uma massa 1 que vai colidir com a massa 2, certo? A uma velocidade 1 inicial. E após essa colisão, essas duas massas, elas formam um ângulo com eixo X. E aqui a gente tem a velocidade 1F e a velocidade 2F. O momento linear vai se conservar e a energia cinética também. Então, para o eixo X, nós vamos ter M1V1I é igual a M1V1 final vezes cosseno do ângulo, mais M2V2 final vezes cosseno do ângulo, que vai ser o mesmo se a gente prestar atenção do momento linear 1 inicial, que era o momento linear dessa massa, vai ser igual a momento linear 1 final vezes o cosseno do ângulo, mais momento linear 2 final vezes cosseno do ângulo. E no eixo X nós vamos ter 0 igual a menos M1V1 final, o seno do ângulo, mais M2V2 final, o seno do ângulo, ou seja, final, 2 final. Então agora nós vamos para os exercícios. O exercício número 1 é assim. Foi recortado de uma placa uniforme quadrada de 6 metros de lado um pedaço quadrado de 2 metros de lado. O centro de massa do quadrado de 6 metros de lado está em x igual a y igual a 0, e o do quadrado recortado em x igual a 2 e y igual a 0. Encontre o novo centro de massa da placa. Como a placa de 6 metros ela é uniforme, então a gente tem que a densidade superficial vai ser igual a massa sobre a área. Assim, a massa vai ser igual a sigma vezes A. Isso aqui a gente vai usar como substituto para massa, para calcular a posição X do centro de massa. Aqui, a posição da placa maior, do X do centro de massa da placa maior, vai ser 0, vezes a massa dela, menos. Por que menos? Porque como essa massa do quadrado menor foi tirada, a gente vai contar como se ela tivesse sido subtraída mesmo. Então, vai ficar menos sigma vezes a área vezes a posição X do centro de massa do quadrado menor. 2 sobre a massa maior, que é 36, 6 vezes 6, sigma, menos 4 sigma, que vai dar igual a menos 8 sigma sobre 32 sigma. Isso vai dar igual a 0,25 metros, menos 0,25 metros. Ou seja, aproximadamente aqui. E para achar o y do centro de massa,
Bem, como o y, o centro de massa, tanto do quadrado maior quanto do quadrado menor é igual a zero, então essa multiplicação a gente já sabe que vai dar zero. Então, o novo centro de massa vai estar em x igual a menos 0,25 e y igual a zero, aproximadamente aqui. No segundo exercício, nós temos um tiro de canhão é disparado com velocidade inicial de 20 metros por segundo, fazendo 60 graus com a horizontal. No ponto mais alto da trajetória, o projétil explode, dividindo-se em duas massas iguais. Uma delas, cuja velocidade é nula, cai verticalmente, e a outra continua o percurso. A que distância cairá a segunda, do canhão? Se nós imaginarmos que o momento linear se conserva e que na metade do percurso a massa ela se divide e fica só a metade continua o percurso, então para manter o mesmo momento linear, usando a lógica, a velocidade ela duplica. Então, nós vamos calcular primeiro a velocidade de x na primeira metade do percurso e depois multiplicá-la por 2 para a segunda metade do percurso. Então, Vx, a gente já viu em lançamento que ele vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Vx vai ser igual a 20 vezes cosseno de 60, que é 1/2. Vai ser igual a 10 metros por segundo. E agora a gente vai calcular o tempo para chegar à altura máxima. E para isso nós temos que Vy é igual a V0 vezes o seno do ângulo menos gravidade vezes o tempo. E a gente quer quando Vy igual a zero. V inicial 20 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, menos 9,8 t. Assim a gente vai ter 9,8 t igual a 10 raiz de 3. T vai ser igual aproximadamente 1,02 raiz de 3 segundos. Ou seja, isso aqui é o tempo para a metade do percurso. Isso aqui vezes 10 metros por segundo dá 10,2 raiz de 3 metros. Para a segunda metade do percurso, nós vamos ter que a velocidade ela duplica. Então, nós vamos ter agora 20 metros por segundo, vezes 1,02 raiz de 3 segundos. Vai ficar que é igual a 30,6 raiz de 3 metros, que é o equivalente a aproximadamente 53 metros. No terceiro exercício, nós temos: com que velocidade um Fusca de 816 kg tem que estar viajando para alcançar um momento linear de um Cadillac de 2.650 kg que está se movimentando a 16 km por hora? Bem, momento linear é massa vezes velocidade. Então, a massa vezes a velocidade de um tem que ser igual a massa vezes a velocidade de outro. A massa do Cadillac é 2.650
quilos. A velocidade em metros por segundo é aproximadamente 4,44. A massa do Fusca é 816 quilos. Essa multiplicação vai dar 816 passa para cá. Ou seja, a velocidade do Fusca vai ter que ser igual a 14,41 metros por segundo, que é o equivalente a aproximadamente 52 quilômetros por hora. B. Para ter a mesma energia cinética, M1V1 ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a M2V2 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar igual a aproximadamente 64. Ou seja, V2 ser igual a aproximadamente 8 metros por segundo. Ou, multiplicando por 3,6, 28,8 quilômetros por hora. No exercício 4, nós temos uma bala de 10 gramas se move em linha reta para cima com velocidade de 1000 metros por segundo. Ela atravessa o centro de massa de um bloco de 5 kg, que estava em repouso. A bala emerge do bloco com velocidade igual a 400 metros por segundo. Que altura o bloco atinge? Bem, o momento linear da bala no início era 10 gramas ou 0,01 quilos vezes 1000, que é igual a 10. O momento linear final dela é 4, ou seja, ela perdeu 6, que é o que fica com o bloco. Então, o momento linear do bloco, que é igual a 5 vezes a velocidade que ela atinge, vai ser 6. Ou seja, 1,2 metros por segundo vai ser a velocidade que ela atinge. E como a gente vai chegar na altura máxima? Bem, a altura máxima, ela vai ser a velocidade ao quadrado vezes seno sobre 2 vezes a gravidade. Isso aqui vai dar 1,44
O seno de 90 é 1, sobre 2 vezes a gravidade, 19,6. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,073 metros. Então essa é a altura que a caixa atinge. No exercício 5, duas esferas de titânio se aproximam uma da outra com a mesma velocidade e colidem elasticamente. Após a colisão, uma delas de massa igual a 300 gramas permanece em repouso. A. Qual a massa da outra esfera? Bem, se elas colidem elasticamente, então nós temos que V1 final é igual a M1 menos M2 sobre M1 mais M2 vezes V1 inicial, mais 2 vezes M2 sobre M1 mais M2 vezes V2 inicial. O que nós vamos fazer aqui? V1 final é 0. V1 inicial nós vamos dizer que é V e que V2 inicial é menos V, já que vem em direção oposta. Então vai ficar V, que no caso vai ficar menos, a gente pode passar isso aqui para o outro lado. Isso aqui pode cortar, o V também, então vai ficar 0 é igual a M1 menos M2, menos 2M2, 0 igual a M1 menos 3M2, M2 vai ser igual a M1 sobre 3, que é igual a 300 sobre 3, que é igual a 100 gramas, ou 0,1 quilograma. B. Qual seria a velocidade do centro de massa das esferas se a velocidade inicial fosse igual a 2 metros por segundo? A velocidade do centro de massa, vamos contar que essa colisão ocorre em só uma dimensão, no caso em x, vai ser M1, V1, mais M2, V2, sobre M1, mais M2, ou seja, 300 vezes 2, menos, porque a velocidade aqui é oposta, 100 vezes 2, sobre 400. Isso aqui vai dar igual a 400 sobre 400, ou seja, 1 metro por segundo.